Olá, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos. Estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade às reflexões que estamos fazendo do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina. Nós terminamos o capítulo 9 e vamos passar para o 10. E o tema de introdução desse capítulo é Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. Nós vemos aqui a palavra moderna, né, contemporânea, atual, mas lembramos que a edição do livro O Céu, o Inferno ou Justiça Divina é de 1865. E o que nos chama a atenção, devido a como Kardec era atualizado nas suas atividades, nos seus escritos, Kardec retira um manifesto que teve, uma consideração, um documento que fala a respeito da consideração da igreja em relação à criação de Deus. E isso é retirado lá do resumo da pastoral de Monsenhor Gusset, cardeal arcebispo de Reims, na quaresma de 1864. Então Kardec apresenta aqui o que a igreja, o representante da igreja, escreveu em face da consideração da igreja sobre a criação de Deus, no que nós estamos estudando e refletindo em relação aos anjos e aos demônios. E também a afirmação da igreja retirada lá do Concílio de Latrão. Vou fazer a leitura dessa afirmação aqui. Cremos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, lá no concílio de Latrão, que não há senão um verdadeiro Deus, eterno e infinito, o qual no princípio dos tempos criou do nada todo o conjunto, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal. Até aí tudo bem. Olha a sequência: a angélica e a mundana. Olha no que eles acreditam. Que Deus criou então os anjos como angélica e outras criaturas, os demônios, que seria mundana. Só fazendo um parêntese aqui, nós não podemos esquecer que mesmo na tradição cristã, os denominados demônios não foram uma criação à parte. Demônios são os anjos, uma parcela dos anjos responsáveis pelas coisas do mundo que vivemos. Uma parcela dos anjos se revoltaram contra Deus, se rebelaram contra Deus, e assim essa parcela seria até um terço, conforme consta na tradição. Essa parcela teria sido então condenada a viver no mal. Então, os demônios não foram uma criação à parte, assim como os anjos. Os demônios teriam sido então os anjos que se rebelaram e retrocederam. Interessante, né? Interessante esse retroceder no sentimento, coisa que o Espiritismo contesta, não radicalmente, mas racionalmente, porque nós não retrocedemos naquela conquista de sentimento, na conquista de virtudes que nós já angariamos. Nós não retrocedemos nunca. Só que nessa tradição existe esse retroceder daqueles perfeitos, dos anjos perfeitos, rebelando-se contra as ordens de Deus, então retrocedem no seu sentimento, são condenados a viver aplicando o mal aqui e atazanando a vida dos homens, dos humanos. Esse é o entendimento lá, tá? E continuando o texto, depois que ele diz assim, a angélica e a mundana, e em seguida formou como intermediária entre as duas, entre a angélica e a mundana, entre os anjos e os demônios, como criaturas intermediárias, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Então, naquela tradição, é assim que resume o entendimento dos nossos irmãos.
que seguem a postura, aquele ensinamento, aquele dogma que foi estabelecido nesse concílio de Latrão, pelo menos, e assim é passado de tempos em tempos, chegando até nossos dias, passando por Kardec. Kardec traz esse conhecimento em série aqui, e nós então estamos hoje em nosso tempo fazendo essa reflexão diante de todo esse conhecimento que foi inserido neste livro. Então, Kardec também faz, neste capítulo que nós estamos analisando, intervenção dos demônios nas modernas manifestações, justamente aqui onde deixa bem patenteado e claro a respeito da consideração da igreja sobre as manifestações espíritas, né? Que para eles são coisas do demônio, dos demônios. Então, aqui no item quarto está escrito assim: eis como a igreja explica a intervenção exclusiva do demônio nas manifestações modernas. Lembrando mais uma vez, Kardec escreveu em 1865 esse livro. Nessa manifestação da pastoral daquele Monsenhor está escrito assim: em sua intervenção exterior, os demônios não são menos atentos em dissimularem a sua presença para afastarem as suspeitas. Sempre astutos e pérfidos, atraem o homem para suas ciladas, antes de impor-lhe as cadeias da opressão e da servidão. Aqui despertam a curiosidade pelos fenômenos e os jogos pueris. Ali ferem de admiração e subjugam pelo atrativo do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece, se sua força os desmascara, acalmam e apaziguam as apreensões, solicitam confiança, provocam a familiaridade. Ora, se fazem passar por divindades e bons gênios, ora, utilizam os nomes e mesmo os traços de mortos que deixaram uma memória entre os vivos. Por meio dessas fraudes dignas da antiga serpente, falam e são escutados, dogmatizam e são acreditados. Misturam as suas mentiras algumas verdades e fazem aceitar o erro sob todas as formas. É aí que desembocam as pretensas revelações de além-túmulo, falando aqui exclusivamente do espiritismo, né? Das comunicações com aqueles que já desencarnaram. É para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas e as nascentes, o santuário dos ídolos, o pé de mesas, a mão de crianças representam oráculos. É para isso que a pitonisa profetiza em seu delírio e que o ignorante, num misterioso sono, torna-se de repente o doutor da ciência. Enganar e perverter, tal é, em toda parte e em todos os tempos, o objetivo final dessas estranhas manifestações. Claramente, aqui nesse texto que encontramos lá na pastoral, já mencionada, deixam bem claro o entendimento que possuem em relação à questão das manifestações espirituais, mediúnicas no nosso caso. Então, eles imaginam isso, os nossos irmãos, né, de maneira pejorativa, com o objetivo mesmo de disseminar o medo a todos aqueles que têm acesso a esse conhecimento, fazendo assim com que se afastem de outros segmentos, de outros caminhos que nos levam à reforma íntima e que permaneçam somente no seio daqueles que os seus dogmas e os seus ensinamentos possuem toda a verdade,
assim disseminam essas inverdades, essas mentiras em relação à manifestação mediúnica, dizendo que aqueles que se comunicam, os mortos que estão se comunicando, que são demônios e que são astutos e que têm a inteligência que nos induz ao erro, ao fanatismo, nos induz também ao sofrimento e que são ardis nessa arte de enganar, persuadir, inclusive se passando por nomes daqueles que desencarnaram, que estiveram aqui entre nós, que têm grandes virtudes e grandes morais, se passando por esses nomes, e também até modificando as suas aparências com o objetivo de enganar. Olha só como que é o entendimento em relação aos demônios. Fizemos a reflexão no nosso encontro anterior sobre o que o Espiritismo entende e compreende em relação a essas criaturas. Mas o que fica bem patenteado quando nós vamos fazer uma leitura assim com um pouquinho mais de atenção são algumas incoerências que no próprio texto, né, que nós trazemos aqui e que pertence à Igreja Católica, ali a gente já vê algumas incoerências, né? A criação de seres angélicos e mundanos, quando nós vamos estudar em relação ao que são os demônios não foram criados demônios, eles são os anjos que se rebelaram contra o Pai. Então ali a gente já vê uma certa incoerência no próprio texto. Outra situação também que nos chama a reflexão é como que criaturas perfeitas, criaturas dotadas de toda a inteligência, todo o conhecimento, criaturas com acesso direto ao Criador, ao Pai, à vontade de Deus. Como que criaturas assim podem decair, retroceder diante do sentimento que possuem, um sentimento angélico, um sentimento de amor, um sentimento de auxiliar os homens, porque esse seria o objetivo lá da criação dos anjos, né? Como que criaturas poderiam se rebelar contra Deus e seguir por um outro caminho, né? E ainda serem punidas. E que Deus é esse que pune essas criaturas e são punidas para permanecerem disseminando o mal para um outro grupo de filhos, de criaturas que Deus estabeleceu como a humanidade, dotadas de espírito e de corpo, segundo a tradição cristã, né? Que Deus é esse que criaria os demônios ou permitiria que demônios disseminassem o sofrimento e a dor a seus filhos, porque todos somos filhos de Deus. É muito estranho seguir por esse raciocínio e esse entendimento. Kardec, neste capítulo 10, ele faz um farto raciocínio, um trabalho de argumentação, sobrepondo várias ideias contidas nesse texto que nós mencionamos aqui da co-irmã Igreja Católica. Lembrando, meus irmãos, que nós não estamos fazendo essa reflexão e essa análise com o objetivo de crítica pejorativa, de maneira alguma. Nós estamos estudando e analisando esses conceitos e essas ideias para que a gente identifique de maneira racional o caminho que mais nos convém seguir. Onde o Espiritismo, ao meu ver, é aquele que apresenta uma coerência, apresenta uma lógica extraordinária e nos faz compreender e enxergar Deus realmente como Pai e dotado de todos os atributos para todos os filhos, atuando de maneira igual, onde Ele é todo justiça, onde Ele é todo amor, todo bondade e inteligência suprema. Assim, nós entendemos e compreendemos esse Deus
que não dá privilégio para nenhum dos seus filhos. Nenhum dos seus filhos é privilegiado. Todos têm o mesmo início e todos recebem as mesmas oportunidades para a sua elevação moral. Depende de cada um de nós seguir pelo caminho que a gente escolhe. Então é isso, meus irmãos. Essa breve reflexão fica nesse nosso encontro rapidinho de hoje. Então que Jesus possa amparar a cada um de vocês, trazendo discernimento para a nossa vida e que possamos olhar para o nosso próximo como irmãos e darmos as mãos e seguirmos juntos na direção do Criador, de nosso Pai. Até o próximo encontro. Tchau!